3 da madrugada, subsolo do Carandiru, gritos de dezenas de homens ecoando pelos corredores vazios. Um segurança desce as escadas e encontra um presidiário fantasma parado atrás das grades o encarando. Essa é a primeira história. Na segunda, uma cigana vira cartas de tarô e diz para um homem que ele vai morrer em 37 dias num acidente de carro. E acerta não só o dia, mas o local, o horário e até o lado que o caminhão vai bater. 2 histórias reais sobre lugares que aprisionam os mortos e pessoas que veem o futuro antes de acontecer. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Eu estava fazendo ronda de segurança no terreno onde ficava o antigo Carandiru às 3 da madrugada, quando ouvi gritos vindos do subsolo que ainda não tinha sido demolido. Eram vozes de dezenas de homens gritando ao mesmo tempo, pedindo socorro, misturadas com barulho de tiro e sirene. Mas o presídio estava fechado há mais de 10 anos e não tinha ninguém ali dentro além de mim. Desci a escada de metal enferrujada até o porão com a lanterna tremendo na minha mão e encontrei as celas antigas ainda intactas com grades enferrujadas. E quando iluminei a última cela do corredor, vi um homem de uniforme listrado me encarando em pé atrás das grades. Mas quando pisquei os olhos, não tinha mais ninguém ali. Aquela foi a primeira de 7 noites que passei trabalhando naquele lugar, até pedir demissão, porque toda madrugada eu via e ouvia coisas que não deveriam estar ali. Mas deixa eu voltar para o começo e contar direito o que aconteceu. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos e trabalho há 15 anos como segurança de obras e demolições. Fico responsável por vigiar terrenos grandes durante a noite para evitar invasão de sem-teto, roubo de material de construção e vandalismo. Já trabalhei em dezenas de lugares diferentes, mas nunca passei por nada parecido com o que aconteceu no terreno do antigo Carandiru. Para quem não sabe, o Carandiru foi o maior presídio da América Latina e ficava no bairro do Carandiru, em São Paulo. Tinha capacidade para 4.000 presos, mas chegou a ter mais de 8.000 pessoas amontoadas em condições desumanas. E em 1992 aconteceu o massacre, onde a polícia militar invadiu durante uma rebelião e matou 111 detentos, a maioria já rendida e desarmada. O presídio foi desativado em 2002, depois de muita pressão pública, e começou a ser demolido em 2005. Mas a demolição foi lenta porque o terreno é enorme, com mais de 200.000 metros quadrados, e tinha várias estruturas subterrâneas que eram difíceis de derrubar. Então, em 2015, quando eu fui trabalhar lá, ainda tinha partes do presídio em pé, principalmente nos subsolos. Peguei o trabalho em março de 2015, através de uma empresa que fazia segurança para a construtora responsável pela demolição. O turno era das 10 da noite às 6 da manhã, de segunda a sábado. Pagavam bem, porque ninguém queria trabalhar lá. Todo mundo que trabalhava segurava no máximo 2 semanas e pedia para sair. Mas eu não acreditava em assombração, então topei, achando que seria fácil. No primeiro dia, cheguei às 9h30 da noite para receber instruções do segurança que fazia o turno anterior. Ele era um cara de uns 50 anos, chamado Seu João, que trabalhava lá há 3 meses e parecia muito cansado e nervoso. Ele me mostrou o trajeto da ronda que eu tinha que fazer a cada 2 horas e me entregou a chave do portão, a lanterna potente e o rádio. Quando ele estava indo embora, eu perguntei se tinha alguma coisa que eu precisava saber sobre o lugar, se tinha problema com invasor ou algum ponto perigoso. E ele parou na porta, olhou para mim com uma expressão estranha e disse só uma coisa: que eu não descesse para o subsolo depois da meia-noite, porque lá embaixo tinha coisas que não eram mais desse mundo. Achei que ele estava brincando ou tentando me assustar igual novato sempre faz com outro novato. Então ri e disse que eu não tinha medo de fantasma.
e ele balançou a cabeça e foi embora, falando que eu ia entender em breve. As primeiras 3 horas foram tranquilas. Fiz 2 rondas pelo terreno, iluminando tudo com a lanterna. A maior parte da área já estava demolida, sobrando só entulho e estruturas de concreto quebradas. Mas na parte norte, ainda tinha um prédio de 3 andares em pé, que era o antigo pavilhão 9, onde aconteceu o massacre. Esse prédio estava cercado com tapume, fita de isolamento, porque iam demolir ele na semana seguinte. Lá pelas 1 da manhã eu estava sentado na guarita tomando café, quando ouvi um barulho estranho vindo da direção do pavilhão 9. Era tipo arranhão forte em metal, como se alguém estivesse raspando unha em grade. O som ecoava pela área deserta e me deu arrepio mesmo sem eu querer. Peguei a lanterna e o rádio e fui verificar. Andei uns 200 metros até o pavilhão cercado e iluminei tudo em volta, mas não vi ninguém. O barulho tinha parado, mas eu sentia uma presença pesada no ar, como se estivesse sendo observado por várias pessoas ao mesmo tempo. Voltei para a guarita e tentei relaxar, mas não conseguia parar de olhar na direção do pavilhão. Tinha uma sensação ruim no estômago que não passava. E foi quando ouvi de novo o barulho. Mas dessa vez era diferente. Eram gritos, muitos gritos de homens vindo debaixo da terra, como se estivessem enterrados vivos. O som durou uns 30 segundos e depois parou de repente. Fiquei de pé na guarita com o coração disparado, tentando decidir se devia ir verificar ou ficar quieto. E então, o rádio começou a fazer aquele barulho de estática e ouvi uma voz masculina muito baixa e distorcida, dizendo alguma coisa que não entendi, mas o rádio só servia para a comunicação interna da obra. Então não deveria ter sinal nenhum, porque eu estava sozinho. Desliguei o rádio e decidi que precisava fazer a ronda completa, como era minha obrigação. Não podia deixar de verificar o subsolo, só porque estava com medo. Então respirei fundo, peguei a lanterna e segui em direção à entrada do subsolo, que ficava numa rampa de concreto descendo no centro do terreno. A entrada estava meio bloqueada com entulho, mas dava para passar. Desci a rampa iluminando o caminho, até chegar numa porta de metal pesada que estava entreaberta. Empurrei, e ela fez aquele barulho alto de metal rangendo que ecoou pelo corredor escuro à frente. O cheiro que vinha de lá dentro era horrível, mistura de mofo, urina velha e alguma coisa podre. Entrei com a lanterna na frente e vi que era um corredor longo com teto baixo e paredes de concreto úmido. Tinha portas de cela dos 2 lados com grades enferrujadas, algumas abertas e outras fechadas. O chão estava coberto de lixo, colchões velhos apodrecidos, roupas rasgadas e coisas que não consegui identificar. Comecei a andar devagar pelo corredor, iluminando as celas uma por uma. Todas estavam vazias, mas tinha uma sensação terrível de que não estavam realmente vazias. Era como se tivesse gente me observando de dentro da escuridão das celas, mesmo eu não vendo nada. Quando cheguei na metade do corredor, a temperatura caiu de repente, ficando gelado. Meu hálito ficou visível no ar, e eu ouvi atrás de mim o som de passos descalços no concreto se aproximando. Virei rápido com a lanterna, mas não tinha ninguém ali. Só o corredor vazio e aquelas celas abertas. Decidi voltar porque aquilo estava muito errado. Mas quando virei para ir embora, todas as portas das celas que estavam abertas se fecharam ao mesmo tempo, com um barulho forte de metal batendo que ecoou pelo subsolo inteiro. E todas as grades começaram a tremer como se alguém estivesse sacudindo elas com força, tentando sair. Fiquei paralisado no meio do corredor sem saber o que fazer. Iluminei a última cela do fundo, que era a única que não tinha fechado, e vi que tinha um homem ali dentro. Ele estava em pé, parado atrás da grade, me encarando. Usava uniforme listrado de presidiário velho e sujo.
Tinha rosto magro com barba por fazer e olhos fundos e vazios. O homem não se mexia. Só ficava ali parado, me olhando fixo, com uma expressão que não era raiva nem medo. Era tipo resignação ou cansaço infinito. Como se ele estivesse preso ali há tanto tempo que já tinha esquecido como era estar vivo. Pisquei os olhos com força, achando que estava vendo coisa. E quando abri de novo, o homem não estava mais ali. A cela estava vazia. Mas eu tinha certeza absoluta que tinha visto ele por pelo menos 5 segundos. Não foi reflexo, nem sombra. Era uma pessoa real, ou o que sobrou de uma pessoa. Corri de volta pelo corredor em direção à saída, subindo a rampa sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na guarita e tranquei a porta. Fiquei ali dentro pelo resto da noite, tremendo e suando frio. E quando o turno acabou às 6 da manhã, saí dali jurando que não ia voltar mais. Mas eu precisava do dinheiro, e o pagamento era muito bom. Então no dia seguinte voltei decidido a aguentar firme e não descer mais no subsolo. Ia fazer só as rondas da superfície. É pronto, mas não foi tão simples assim. Na segunda noite, lá pelas 2 da madrugada, eu estava fazendo ronda perto do pavilhão 9, quando vi luzes acesas dentro do prédio, através das janelas quebradas. Eram luzes amarelas fracas, como de lamparina ou vela. E eu sabia que não tinha energia naquela parte, porque já tinham cortado tudo. Me aproximei devagar e fiquei observando. E então vi sombras de pessoas se movendo lá dentro. Dezenas de sombras passando pelas janelas como se fosse uma multidão de gente andando pelos corredores internos. E comecei a ouvir vozes, conversas baixas misturadas, risadas, às vezes um grito. Fiquei ali parado por uns 10 minutos observando aquilo sem acreditar. Era como se o presídio tivesse voltado a funcionar com os presos todos lá dentro, vivendo a rotina normal deles. Mas eu sabia que aquilo era impossível, porque o prédio estava vazio há mais de 10 anos. As luzes se apagaram de repente todas ao mesmo tempo, e as sombras sumiram. Voltou a ser só um prédio vazio e escuro. Mas eu tinha visto o que tinha visto, e não conseguia explicar. Nas noites seguintes, os fenômenos continuaram, e foram ficando piores. Toda madrugada, entre 1 e 4 da manhã, eu ouvia os gritos vindos do subsolo. Via as luzes acesas no pavilhão. Sentia presenças me seguindo durante as rondas. E várias vezes vi figuras de homens parados observando de longe que desapareciam quando eu iluminava. Na quinta noite eu estava na guarita quando o rádio ligou sozinho e começou a transmitir algo. Primeiro era só aquele barulho de estática, mas depois fui ouvindo vozes. Eram dezenas de vozes, de homens falando ao mesmo tempo. Alguns chorando, alguns rezando, alguns xingando. E no meio daquele caos de vozes eu ouvi claramente alguém gritando: "Meu nome, Rafael, Rafael, sai daqui, Rafael." Desliguei o rádio e arranquei as pilhas. Mas as vozes continuaram saindo do aparelho desligado por mais alguns segundos até pararem. E nesse momento todas as luzes do terreno que ainda funcionavam começaram a piscar rápido e depois apagaram todas, deixando tudo completamente escuro. Fiquei na guarita com só a lanterna esperando amanhecer. E quando finalmente o sol nasceu e chegou o turno do dia, eu falei para o supervisor que não voltaria mais, que podiam ficar com o pagamento daquela semana, mas eu não passava mais uma noite ali. Ele não tentou me convencer a ficar. Disse que já esperava, porque ninguém aguentava muito tempo naquele lugar. E me contou que desde que começou a demolição do Carandiru, mais de 40 seguranças diferentes já tinham trabalhado lá, e todos pediram para sair depois de poucos dias, relatando as mesmas coisas: gritos, vozes, sombras, figuras de presidiários. Descobri depois que existem registros oficiais de atividade paranormal
naquele terreno feitos por pesquisadores que estudam esse tipo de coisa. Eles acreditam que os espíritos dos presos que morreram no massacre e de outros que morreram durante os anos que o presídio funcionou ficaram presos ali, literalmente presos, condenados a viver eternamente naquele lugar de sofrimento. O terreno do Carandiru hoje é um parque público chamado Parque da Juventude, que foi inaugurado em 2023. Mas quem trabalhou na construção do parque conta que até hoje acontecem coisas estranhas, principalmente à noite. Ferramentas que somem e aparecem em outros lugares. Máquinas que ligam sozinhas. E trabalhadores que juram ter visto figuras de homens de uniforme listrado, observando a obra de longe. Eu nunca mais voltei lá, e não pretendo voltar, porque sei o que vi e ouvi naquelas 7 noites, e tenho certeza absoluta que aquele lugar está assombrado pelos espíritos de centenas ou milhares de homens que sofreram e morreram ali e que não conseguem ou não querem sair. Estão presos para sempre nas ruínas daquele inferno de concreto. Essa foi a primeira história sobre o Carandiru. Se você ficou arrepiado com os fantasmas de presidiários, imagina só a próxima, que vem agora sobre a cigana que previu um acidente com 37 dias de antecedência. Mas antes, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E comenta se você já visitou ou passou perto do Carandiru. Segundo relato, a cigana virou a última carta do tarô, olhou para mim com os olhos arregalados e disse que eu ia morrer num acidente de carro dali a exatamente 37 dias, se não fizesse o ritual de proteção que ela ia me ensinar. Mas o mais assustador é que antes dessa previsão, ela já tinha acertado 7 coisas impossíveis sobre mim, que ninguém sabia. Tinha descrito minha casa por dentro sem nunca ter ido lá. Tinha falado o nome completo da minha ex-mulher, que morreu há 3 anos. E tinha me contado sobre um segredo que nem minha família conhecia. Eu não acreditava em tarô nem em cigana, mas fui na consulta porque minha irmã insistiu, dizendo que aquela mulher era diferente, que ela realmente via o futuro. E depois daquela sessão de 2 horas, minha vida virou de cabeça para baixo, porque tudo que ela previu começou a acontecer, exatamente como ela disse. Mas deixa eu contar essa história direito desde o começo. Meu nome é Fernando, tenho 42 anos e sou dono de uma empresa de transporte de cargas. Trabalho com isso há 20 anos. E sempre fui uma pessoa muito cética e racional. Não acredito em horóscopo, tarô, búzios, nada dessas coisas de misticismo. Para mim tudo isso é enganação para tirar dinheiro de gente desesperada. Mas em agosto de 2023, eu estava passando por um momento muito difícil. Minha empresa estava com problemas financeiros sérios por causa da crise econômica. Estava devendo para o banco, para os fornecedores, e tinha risco real de ter que fechar tudo e demitir os 23 funcionários. Eu não dormia direito há meses de tanta preocupação e ansiedade. Minha irmã Luciana sempre acreditou nessas coisas de espiritualidade e andava me enchendo o saco dizendo que eu devia fazer uma consulta com uma cigana que ela conhecia, que a mulher era muito boa e ia me ajudar a ver as coisas com mais clareza e talvez até dar conselhos sobre o que fazer com a empresa. Eu sempre recusava, mas numa sexta-feira de agosto, depois de uma reunião horrível com o gerente do banco, onde quase perdi o financiamento, eu estava tão desesperado que concordei. Pensei que pelo menos ia me distrair um pouco e talvez ouvir alguma palavra de conforto, mesmo sendo tudo mentira. Minha irmã marcou a consulta para a segunda-feira seguinte, às 7 da noite. A cigana atendia numa casa pequena no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Três Rios. Ela cobrava R$ 300 pela consulta, que durava 2 horas, e não atendia qualquer um, só com indicação de cliente antigo e depois de conversa por telefone, para ver se a pessoa estava realmente precisando.
No domingo, minha irmã me ligou dizendo que a cigana tinha aceitado me atender, mas fez uma exigência estranha. Eu tinha que levar algum objeto pessoal meu que fosse importante, alguma coisa que eu usasse bastante ou que tivesse valor sentimental. E não podia contar para a cigana de antemão sobre meus problemas nem sobre minha vida. Ela queria ler as cartas, sem influência nenhuma. Achei mais estranho ainda, mas concordei. Peguei meu relógio, que tinha sido presente do meu pai, quando me formei na faculdade 20 anos atrás. Era um relógio simples, mas eu usava todo dia e tinha muito valor para mim. Na segunda-feira saí de Petrópolis, onde moro, e dirigi por 1 hora até Três Rios. Encontrei minha irmã lá e fomos juntos até a casa da cigana, que ficava num bairro residencial simples. Era uma casa térrea pequena, pintada de amarelo com um jardim na frente, cheio de plantas e flores. Tocamos a campainha e uma mulher de uns 60 anos abriu a porta. Ela era baixinha e gordinha. Tinha cabelo preto longo com alguns fios brancos. Usava saia longa colorida e várias pulseiras e colares. Tinha sotaque carregado que parecia ser da Europa do Leste, mas falava português bem. Ela cumprimentou minha irmã com um beijo no rosto, porque já se conheciam, e me olhou por alguns segundos em silêncio, antes de dar um sorriso e dizer: "Entra, Fernando, eu estava te esperando." Achei estranho ela saber meu nome, mas minha irmã deve ter falado no telefone, então não dei importância. Entramos numa sala pequena decorada de forma bem peculiar. Tinha cortinas vermelhas pesadas nas janelas bloqueando a luz externa. Várias velas acesas em candelabros de bronze, incenso queimando que soltava uma fumaça branca com cheiro forte de ervas. E no centro tinha uma mesa redonda de madeira escura, coberta com uma toalha de veludo roxo. A cigana mandou eu sentar numa cadeira de um lado da mesa, e ela sentou do outro. Minha irmã ficou num sofá encostado na parede observando. E então a mulher estendeu a mão e pediu o objeto pessoal que eu tinha trazido. Entreguei o relógio e ela segurou ele com as 2 mãos, fechou os olhos e ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Eu olhei para minha irmã sem entender o que estava acontecendo, mas ela fez sinal para eu ficar quieto e esperar. Quando a cigana abriu os olhos, ela estava com uma expressão muito séria e colocou o relógio no centro da mesa. Pegou um baralho de tarô que estava numa caixinha de madeira ao lado, embaralhou as cartas com movimentos rápidos e precisos e começou a abrir as cartas uma por uma, formando um padrão em cruz na mesa. Ela olhava cada carta por alguns segundos antes de abrir a próxima. E quando terminou de abrir, todas ficou estudando o conjunto por mais um tempo. E então, começou a falar. "Fernando, você está aqui porque sua vida profissional está desmoronando. Você tem uma empresa de transporte, mas está devendo muito dinheiro e tem medo de perder tudo que construiu." Eu fiquei surpreso porque não tinha falado nada sobre isso. Minha irmã sabia dos problemas, mas jurou que não contou nada para a cigana. Mas continuei achando que devia ser chute, porque empresa com problema é coisa comum. Mas então ela continuou. "Você perdeu sua esposa há 3 anos. O nome dela era Mariana. E ela morreu de câncer de pulmão, mesmo nunca tendo fumado na vida. Você se culpa porque não levou ela no médico quando ela começou a reclamar de dor nas costas, achando que era coisa muscular." Eu senti um arrepio na espinha porque aquilo era verdade. Eu nunca tinha falado com ninguém sobre essa culpa que carregava, nem com minha irmã. Era um peso que eu guardava só para mim. Ela pegou outra carta e disse: "Você mora numa casa de 2 andares com fachada branca e portão preto. Na sala de estar tem um quadro grande de uma paisagem de montanha que foi pintado pela sua mãe antes dela morrer. E na estante tem uma foto sua, quando criança, onde você está usando uma camisa vermelha e segurando um cachorro marrom." Eu fiquei gelado, porque ela estava descrevendo minha casa perfeitamente. Aquele quadro e aquela foto existiam exatamente como ela falou. Minha irmã nunca esteve na minha casa desde que Mariana morreu,
porque eu não recebia visita há anos. E eu sei que ela não tinha falado sobre a decoração da casa, porque nem ela lembrava desses detalhes. Então não tinha como a cigana saber aquilo, a não ser que ela realmente tivesse visto de alguma forma. Ela continuou virando cartas e falando coisas sobre minha vida. Disse que eu tinha um funcionário chamado Carlos que estava roubando dinheiro da empresa há 6 meses e que se eu checasse o estoque, ia encontrar mercadoria faltando. Disse que minha filha, que morava em São Paulo, estava grávida, mas ainda não tinha contado para ninguém, porque estava com medo da minha reação. Disse que eu tinha uma cicatriz no peito, do lado esquerdo, de uma cirurgia que fiz quando tinha 12 anos. Cada coisa que ela falava era verdade. Eu estava completamente chocado e sem palavras. Não tinha explicação racional para como ela sabia tudo aquilo. Era impossível ela ter investigado minha vida com tanto detalhe. E então ela virou mais 3 cartas e a expressão dela mudou, ficando muito séria e preocupada. Ela olhou fixo para mim e disse que precisava me contar algo muito importante, que as cartas estavam mostrando um perigo grande no meu futuro próximo. Fernando, daqui a exatamente 37 dias, você vai sofrer um acidente de carro grave. Vai ser numa rodovia durante a tarde. Um caminhão vai perder o controle e bater no seu carro do lado do motorista. Se você não fizer nada para se proteger, você vai morrer nesse acidente. Ela falou isso com uma voz calma, mas firme, sem dramatização, como se estivesse me dando uma informação médica. Eu fiquei em silêncio processando aquilo. Parte de mim queria rir e sair dali achando tudo ridículo, mas outra parte estava apavorada porque ela tinha acertado tantas coisas que era impossível ignorar. Perguntei o que eu podia fazer e ela disse que existia um ritual de proteção que ia desviar o destino, que ela ia me ensinar e que eu precisava fazer exatamente como ela mandasse, sem pular nenhuma etapa. O ritual tinha que ser feito 3 dias antes do dia do acidente previsto e envolvia velas, ervas e orações específicas. Ela me deu um papel escrito à mão com as instruções completas do ritual, me cobrou os R$ 300 da consulta e disse que eu devia tomar cuidado nas próximas semanas e prestar atenção nos sinais, que as cartas não mentiam, mas o destino podia ser mudado se a pessoa tivesse conhecimento e vontade. Saí dali completamente perturbado. Minha irmã perguntou o que eu tinha achado e eu não soube o que responder. Dirigi de volta para casa em silêncio, pensando em tudo que a cigana tinha falado. Nos dias seguintes, fui checando as coisas que ela disse. Entrei no sistema da empresa e descobri que realmente tinha mercadoria faltando no estoque, que o Carlos era responsável. Confrontei ele e, depois de negar muito, ele acabou confessando que estava desviando produtos há meses para revender por fora. Liguei para minha filha em São Paulo e, numa conversa longa, ela acabou me contando que estava grávida de 2 meses, mas tinha medo de contar, porque sabia que eu ia ficar preocupado com ela, sendo mãe solteira. Eu tranquilizei ela e disse que ia apoiar em tudo. Tudo que a cigana falou estava se confirmando. Não tinha mais como negar que ela realmente tinha um dom ou poder para ver coisas que não deveriam ser possíveis de saber. Comecei a contar os dias até chegar no 37º dia, depois da consulta. Marquei no calendário e fiquei cada vez mais nervoso conforme a data se aproximava. Era dia 27 de setembro, uma quarta-feira. Na segunda-feira, dia 25, fiz o ritual de proteção, exatamente como a cigana tinha mandado. Comprei as velas específicas, as ervas que ela listou, segui todas as instruções à risca, acendi as velas, queimei as ervas, recitei as orações que ela escreveu no papel. Me senti ridículo fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo estava desesperado demais para não tentar. Se existia chance de evitar o acidente, eu tinha que fazer tudo o que estivesse ao meu alcance. No dia 27 de setembro, o tal dia fatal, acordei com o estômago embrulhado de nervoso
Pensei em não sair de casa, mas tinha uma reunião importante com um cliente em Juiz de Fora que não podia cancelar. Era uma proposta grande que podia salvar minha empresa. Saí de manhã dirigindo devagar e com muito cuidado, prestando atenção em cada carro na estrada, cada caminhão que passava perto. Estava tenso o tempo todo, esperando o pior acontecer. A reunião foi bem e saí de Juiz de Fora lá pelas 3 da tarde para voltar para Petrópolis. Peguei a rodovia 140. Estava um dia nublado e tinha começado a chover fraco. O trânsito estava normal. Estava dirigindo na faixa da direita a uns 80 km por hora, quando vi pelo retrovisor um caminhão grande vindo rápido atrás de mim na faixa da esquerda. E então percebi que o caminhão estava oscilando perigosamente, como se o motorista tivesse perdido o controle. Tudo aconteceu muito rápido. O caminhão começou a derrapar na pista molhada e vir na direção do meu carro. Eu pisei no acelerador, com tudo tentando me afastar, mas o caminhão bateu na traseira do meu carro, me fazendo rodar na pista. Dei várias voltas até o carro sair da pista e capotar 2 vezes, parando de cabeça para baixo no acostamento. Fiquei pendurado pelo cinto de segurança com a cabeça para baixo, tonto e sangrando. Consegui soltar o cinto e sair pela janela quebrada. O carro estava destruído, fumegando, e o caminhão tinha parado uns 50 metros à frente, também destruído. O motorista do caminhão saiu cambaleando. Ele estava ferido, mas vivo, e outras pessoas pararam para ajudar. Chamaram ambulância e bombeiros. Fui levado para o hospital com vários cortes e um braço quebrado, mas vivo. O médico disse que foi milagre eu ter sobrevivido, porque o carro capotou 2 vezes e o teto ficou todo amassado bem do lado onde eu estava sentado. Eu devia ter morrido esmagado, mas por algum motivo a estrutura não cedeu completamente. Quando saí do hospital uma semana depois, fui direto na casa da cigana em 3 Rios, sem avisar. Toquei a campainha e ela abriu a porta, me olhou e deu um sorriso triste. Disse: "Você fez o ritual. Eu vi nas cartas. Foi por isso que sobreviveu." Perguntei como ela sabia de tudo aquilo, como era possível ver o futuro daquele jeito. E ela disse que não sabia explicar, que nasceu com esse dom e aprendeu a usar as cartas para focar e interpretar as visões que recebia. Que nem tudo que via era claro ou certo, mas quando via com muita nitidez, como no meu caso, era porque realmente ia acontecer. Ela me contou que já tinha salvado várias pessoas de acidentes, doenças e outros perigos, avisando com antecedência, através das cartas. Mas também já tinha visto mortes que não conseguiu evitar, porque a pessoa não acreditou ou não quis fazer o ritual. Agradeci ela, chorando, e ofereci pagar mais, mas ela recusou. Disse que já tinha sido paga na consulta e que só queria que eu tomasse cuidado, porque as cartas mostravam que eu ainda tinha muito tempo de vida pela frente, mas precisava ser mais cuidadoso e valorizar mais as pessoas ao redor. Desde aquele dia, mudei completamente minha visão sobre essas coisas. Não sou mais cético. Sei que existem pessoas com dons reais que conseguem ver além do que nossos olhos veem. E sou eternamente grato àquela cigana que salvou minha vida, me avisando sobre o acidente. A previsão dela se cumpriu exatamente como ela disse, 37 dias depois da consulta, num acidente com caminhão, na rodovia, do lado do motorista. Só não morria porque fiz o ritual que ela ensinou. Minha empresa acabou se recuperando nos meses seguintes. E hoje está estável de novo. Minha filha teve o bebê, e eu sou avô de um menino lindo. E eu aprendi que existem forças e conhecimentos nesse mundo que a ciência ainda não explica, mas que são tão reais quanto qualquer coisa que podemos tocar ou ver. Se você chegou até aqui e ouviu as 2 histórias completas, deixa seu like porque esse vídeo deu muito trabalho para pesquisar e produzir. E comenta qual história te impactou mais.
Os fantasmas do Carandiru ou a previsão exata da cigana? Quero saber. Você já teve experiência em presídio desativado ou já consultou cigana, tarólogo ou vidente e aconteceu algo impressionante? Manda a história. Sua experiência pode ser a próxima aqui do canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Até o próximo vídeo, assombrosos!